pessoal, eu sou a Rebeca, eu sou sócia e head de pesquisa de tendências da Trop. A gente estuda tendências para a América Latina e hoje eu vou contar um pouco para vocês de uma tendência que a gente vem trabalhando nesses últimos meses e que a gente acredita que vai vir com muita força aqui para a América Latina, para o Brasil, que é a robotização da vida. É uma tendência que fala sobre a entrada maciça dos assistentes pessoais nas nossas vidas e como, sem perceber, eles vão se tornando mediadores de relações, facilitadores de trabalho da rotina e ocupando posição aí central na nossa vida, assim como as telas têm hoje. Não é à toa que a gente fala sempre que a voz é a nova tela, porque é por meio da voz que a gente vai cada vez mais interagir com essa inteligência artificial e vai deixando para trás aquela ideia antiga que a gente tinha dos robôs, de quando houvesse robôs no mercado de trabalho, a automação, eles iam substituir humanos. Acho que hoje a gente está falando de outro tipo de robô, que não é aquele que a gente via nos desenhos animados, nos Jetsons. A gente está falando sobre celular, por exemplo, né? Sobre como a gente está usando mais a voz, desde que a gente manda mensagem de áudio no WhatsApp, a gente começa a falar com o Google no celular, usar a voz para habilitar GPS, enfim, a gente vai tornando isso muito mais palatável no nosso dia a dia e isso vai tornando a robotização da vida muito mais próxima da gente nos próximos anos, né? Então, por exemplo, a gente tem a Alexa, que são o assistente pessoal da Amazon, né, que você coloca na sua casa, liga os objetos a ela e você fala com ela usando a sua voz, você dá o comando usando a sua voz e ela faz coisas para você, desde colocar uma música, até agendar um compromisso, até olhar um e-mail, até procurar uma notícia. A voz tem uma coisa importante em como a gente vai cada vez mais usar a voz nos próximos anos, porque a voz tem uma característica humana que eu acho que é muito do que a gente procura, né? A gente vem de uma fase bastante de algoritmos, né, muito ligada a certa racionalidade, e agora nos próximos anos a gente vai ver uma fase que é muito mais ligada ao que é humano. Então esse tipo de coisa, sensações em geral, voz, audição, tudo isso vai ficando mais forte, a gente vai desejando muito mais isso, a gente está entrando numa era mais das humanidades mesmo, né? E a voz está muito ligada a isso, né? Depois de algoritmos e tantas certezas e cálculos, a gente vai agora incluir isso que tem de mais humano, a tecnologia, né? Integrando a voz de maneira que a gente vá tornando a vida mais robotizada sem que a gente perceba. Porque é assim que a gente faz, né? Uma tecnologia primeiro a gente estranha e daqui a pouco isso está tão integrado à nossa vida que a gente nem vê. E é assim que a gente vai usar a robotização da vida nos próximos anos. Então isso para dar uma geral do que é a tendência. Então com a robotização da vida, a gente tem máquinas entrando em massa na nossa vida e de um jeito cada vez mais leve, de um jeito cada vez mais humanizado, se a gente pode dizer, né? Então, com isso, a gente tem máquinas que não só interagem com a gente, entendendo, fazendo uma compreensão da linguagem, mas também entendendo os sentimentos via comando de voz, né? A gente tem vários outros exemplos de como isso já acontece com a tecnologia. Aqui a montadora, por exemplo, tem um protótipo de um carro criado com o MIT, em que você entra e assim que você entra, você vai dando os comandos, a máquina já entende pelo seu tom de voz como está o seu mood, se você está tranquilo, se você está estressado, se você está nervoso, e com isso já vai adequando as luzes dentro do carro, a música que você vai ouvir, a temperatura do ar-condicionado, quer dizer, você começa a tossir, se a sua voz está estranha, ele entende que talvez você precise de uma temperatura um pouco mais alta. E assim por diante. Então, sobre como a gente vai, então, usar essa tendência, como essa tendência vai aparecer pra gente aqui na América Latina. 2 pontos importantes. Primeiro, a gente ainda quer ter controle dessa tecnologia. Isso quer dizer que a gente até aceita que os nossos sentimentos, nossas sensações sejam lidas pelas máquinas, mas a gente precisa ter a sensação de controle disso. Isso é muito importante. Uma segunda questão. A gente está muito aberto aqui a usar isso, se isso de fato for
trazer um benefício para a nossa rotina, for tornar a nossa rotina mais fácil. A gente tem uma questão super importante hoje, que é a de administração de tempo. A gente faz muita coisa ao mesmo tempo, a gente trabalha muito, a gente já não sabe mais dividir vida pessoal de trabalho. Então a gente precisa de tecnologias que mostrem pra gente como o uso da voz, o uso da inteligência artificial pode melhorar a minha rotina, pode melhorar o uso do meu tempo. A gente vê nas pesquisas aqui que entre os consumidores da América Latina que usam o assistente do celular, as funções que mais ativam são, primeiro, a busca no Google, tocar música e acessar o GPS. 81% usam para fazer busca no Google, 60% dos que já usam, né, assistente pessoal, usam para localizar um lugar no GPS, então você fala o endereço no GPS em vez de digitar, e 59% usam para ativar um aplicativo de música. Então, para terminar, acho que eu posso dizer que aqui na América Latina, a principal via para os consumidores chegarem à robotização da vida é a praticidade. A ideia de uma vida em que a tecnologia de voz é colocada a serviço dessa praticidade, de uma vida que seja mais simples, ou que permita a gente ganhar tempo. Isso é o que mais vai seduzir a gente a aderir às tecnologias, essas novas tecnologias, a aderir aos assistentes pessoais, a incorporar a robotização na nossa vida.